Se você investe no mercado de criptomoedas, a principal preocupação que você precisa ter é saber realizar os seus lucros. Você não vai querer ter ganhado uma fortuna, quem sabe fazer alguns milhões, como algumas pessoas já fizeram com o Bitcoin, e de repente devolver tudo na hora que vier a próxima correção. No vídeo de hoje eu vou te contar qual que é a minha opinião sobre toda essa alta recente do ativo, e eu também vou te falar qual que é a minha estratégia para poder tirar o máximo proveito dessa movimentação. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. E por aqui a gente conversa de assuntos relacionados a ganhar dinheiro, sobre investimentos, sobre economia, sobre planejamento tributário, sobre empreendedorismo e sobre internacionalização, construir um capital de forma global. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considera se inscrever aqui no canal. Tenho certeza, você vai gostar das nossas dicas. Dá uma assistida também nos vídeos antigos que já tem muito conteúdo bacana para você. E mais, aproveita também e já clica no botão de gostei, afinal eu tenho certeza que você está gostando muito do que está acontecendo e que é o assunto desse vídeo, que é toda essa insana alta que a gente está vivenciando no mercado de criptomoedas, mais precisamente aí o Bitcoin. O pessoal que está comprado nesse ativo se divide basicamente em dois grandes grupos. O primeiro deles é aqueles que realmente acreditam nessa criptomoeda, que eles estudaram o ativo, enxergaram o potencial e estão comprados porque acham que ela realmente tem um valor intrínseco, eles acreditam nisso. E no segundo grupo estão aquelas pessoas que ou não acreditam ou não estão nem ligando, mas elas estão aqui nesse mercado porque elas querem se aproveitar de toda essa alta volatilidade para conseguir fazer algum dinheiro aí comprando na baixa e vendendo na alta. Quem me conhece sabe muito bem que eu tô no primeiro grupo, eu sou um entusiasta dos Bitcoin e de diversas outras criptomoedas. Eu acredito nos fundamentos do Bitcoin, eu entendi qual que é o problema que ele se propõe a resolver e como que ele vai fazer isso, eu acho genial. Eu já expliquei mais sobre isso em um outro vídeo, então eu não vou me estender aqui agora, eu vou deixar no izinho para que você possa conferir. Porque o meu objetivo aqui hoje é mais analisar essa alta recente que nós estamos vivenciando. Eu quero compartilhar com você qual que é a minha estratégia para conseguir explorar ao máximo e extrair a maior quantidade de dinheiro possível de toda essa movimentação do gráfico. E como eu acredito no Bitcoin no longo prazo, o meu maior desafio aqui é aceitar que numa perspectiva de 5, 10 anos, o mercado ele vai se corrigir, a gente ainda vai enfrentar alguns tempos de baixa. Diante disso, eu preciso estar preparado e saber se eu vou querer estar comprado na hora que vier essa correção ou se eu vou preferir aproveitar apenas das movimentações de alta. Porque você vê, o Bitcoin ele sobe insanamente, ele sobe 1000% em alguns meses, mas no mesmo modo que ele sobe, ele também corrige insanamente. E se você não tiver estômago para isso, talvez seja melhor ficar de fora. Como você pode ver aqui na tela, se você pegar o gráfico do Bitcoin no fundo, lá de março de 2020, você vê que ele já se multiplicou por 12 vezes até a data que eu estou gravando esse vídeo. Em outras palavras, quem colocou 80 mil reais no Bitcoin ali no olho da crise do ano passado, agora, menos de um ano depois, já está com cerca de R$1 milhão no bolso, cara. Você tem noção de quão insano é isso? Isso é um resultado excepcional, é uma volatilidade que você jamais teria no mercado de ações tradicional. Então quando eu falo que muita gente que não tinha muita grana realmente ficou milionária com Bitcoin em alguns poucos meses, cara, isso não é exagero, isso está acontecendo. Só que o problema é que do mesmo modo que o Bitcoin ele sobe muito rápido, quando ele vira, ele também pode cair muito rápido. Veja aqui em 2017, que em cerca de um ano, o Bitcoin amargou uma queda de praticamente 90%. E isso foi logo depois de uma alta de 8.500% em um intervalo de cerca de 1 ano e meio apenas. E o que eu extraio daqui é que mesmo eu acreditando muito no Bitcoin e sabendo que ele tem potencial para explodir e decolar ainda mais nos próximos meses, o fato é que eu não quero estar posicionado na hora que a maré virar e ele cair pesado, aí cair 90% na minha cara e devolver todos os meus lucros. Pensa que frustrante que não deve ter sido para aquele pessoal que transformou 12 mil reais em
R$ 1 milhão entre 2015 e 2016, e aí depois viu o mercado despencar. O cara não realizou R$ 1 de lucro e perdeu a chance de ficar milionário. Esse cara vai se culpar o resto da vida, cara. E a única forma que ele teria de evitar esse sentimento de frustração seria realizando lucros. No mercado de criptos, você precisa realizar lucros. Na minha opinião, ser um buy and holder puro aqui no Bitcoin, de comprar, esquecer que tem e olhar só daqui a 15 anos, pode ser uma tremenda perda de oportunidades de aumentar ainda mais a sua posição. Porque se ao invés de fazer isso, você souber surfar as ondas de mercado, se aproveitar desses ciclos de alta e de baixa que duram 4 anos e que ele sobe um monte, mas devolve quase tudo, você vai conseguir acumular ainda mais. Saber sair do mercado na hora certa para voltar só depois vai garantir que você tenha lucros muito mais altos. Por outro lado, ao mesmo tempo que você tem que saber vender na hora que está alto, você também tem que tomar cuidado para não se adiantar aí e vender muito cedo. Porque tão frustrante quanto não ter vendido lá na alta e ter amargado uma queda de 90% nos próximos meses, deve ser você vender antecipadamente agora e o Bitcoin de repente subir mais 500, mais 1000% aí bem na sua cara e você tá de fora de toda essa alta. Então a questão é saber equilibrar para você não acabar vendendo nem muito cedo a ponto de perder uma parte significativa do mercado de alta, mas também não vender muito tarde a ponto de acabar devolvendo todos os lucros que você poderia ter tido. Deixa eu te contar qual que é meu plano, como que eu tô lidando com toda essa alta e o que eu acredito que para mim é a forma mais adequada para que eu consiga sair com um lucro bastante significativo no mercado e também consiga aí manter a minha sanidade mental durante todo esse período. E o primeiro ponto é reconhecer que eu jamais vou ter certeza de quando que é o final do mercado de alta. Eu nunca vou acertar ali o U da mosca. Será que o topo já é agora, perto dos $50 mil? Ou será que o Bitcoin ainda vai para $100 mil, $200 mil? Será que uma queda no Bitcoin agora de 30%, de 40% vai ser uma simples correção para ele continuar e subir mais 500, mais 1000%? Ou será que vai marcar o início do mercado de baixa? Bom, ninguém consegue saber isso. Se você se lembra da alta de 2016 a 2017, você vai lembrar que muita gente saiu do mercado aqui, entre julho e agosto. E saiu feliz da vida, com um lucro de cerca de 200% em um único ano. Mas na prática acabou saindo cedo demais, porque depois disso o Bitcoin ainda subiu cerca de 3.500% nos próximos meses. Aí na sequência, muita gente vendeu tudo aqui no início de 2017. E novamente, dali até o topo, o mercado subiu mais por volta de 1.700%. E o que a gente vê é que o pessoal saiu justamente porque o Bitcoin estava corrigindo 30%, 40%, e aí o pessoal se antecipou, achou que aquele lá era o início do mercado de baixa e preferiu realizar todos os lucros e se desfazer das suas posições. Só que aí em seguida acabou descobrindo que no mercado de Bitcoin uma queda de humildes 40% pode ser que seja, sim, apenas uma correçãozinha no meio de uma insana alta. A gente teve algo muito semelhante a isso também no ciclo de alta de 2012 e 2013. E para ser sincero, agora em janeiro de 2021 a gente também acabou de ter uma correção de cerca de 30%. E pode ter certeza que nessa última correção foi a mesma coisa. Muita gente acreditou que já era o fim do mercado de alta e acabou saindo da criptomoeda, o que, na minha opinião, já se mostrou que foi uma saída prematura. Mas então a gente começa a pensar: como que a gente pode fazer então para não sair muito cedo e também para não sair muito tarde? Bom, aqui eu tenho uma regra que eu botei básica para mim, uma primeira regra, que é: caiu 50%, eu tô fora. Porque eu já vi que quando cai 30% é ok, caiu 40%, também é ok, pode ser que seja só uma correção. Agora, quando cai 50%, todas as vezes que isso aconteceu, aí já não era mais uma correção, não, aí já era o início do mercado de baixa. Então essa é a minha regra de corte, digamos assim. E aí vai ter quem me fala: ah, mas Guilherme, 50%, cara, você vai deixar tudo isso na mesa? Isso não é uma saída muito tarde? E aí eu digo que, na minha opinião, ter 50% de perda é um preço justo, digamos assim, a se pagar quando você está esperando uma alta de 1000%. Eu
acho bastante proporcional. Além do que, essa é só a minha saída de emergência, digamos assim. Mas eu tenho um plano principal e eu pretendo não precisar utilizar dessa saída de emergência. Ela é realmente para o caso de tudo der errado. E qual que é o meu plano principal? Bom, ele é baseado naquele famoso gráfico de arco-íris, que eu trouxe em um outro vídeo aqui do canal que eu falei de Bitcoin e muita gente achou que eu tava de zoeira, achou que era brincadeira. Mas cara, o fato é que, pela perspectiva da análise técnica, aquele gráfico do arco-íris ele tem bastante fundamento sim. Ele mostra muito bem quais são as zonas que mais provavelmente é o fundo do mercado e quais são as zonas que mais provavelmente vai ser a alta do mercado. E aí dá para surfar esses ciclos diferentes aí de 3, 4 anos do Bitcoin. O gráfico é esse aí da tela. Vale dizer que esse arco-íris é uma projeção logarítmica feita lá em 2014, dizendo qual que seria a faixa de preço que o Bitcoin provavelmente andaria nos anos seguintes. Ou seja, o cálculo da zona do preço em que o gráfico andaria, ele foi feito em um momento em que toda essa parte aqui desse retângulo ainda não existia. E veja como o preço respeitou bem essa faixa. Ele ficou sempre dentro desse arco-íris. Além disso, sempre que ficou mais perto do azul, significava que estava mais perto do fundo do mercado. E sempre que estava mais perto do vermelho, é porque era maior a chance da gente estar perto do topo do mercado. Então a minha ideia é justamente comprar ali perto da faixa azul e vender em um preço que esteja mais próximo da faixa laranja, da faixa vermelha. E no meio do caminho eu também já vou zerar o meu risco assim que eu dobrar o meu investimento. Me acompanha aqui na tela para eu te explicar melhor. Eu comecei a comprar meus bitcoins então aqui, em novembro de 2019, quando ele adentrou as 3 faixas azuis que eu considero mais amistosas para poder comprar. E aí eu fui comprando um pouquinho todo mês, até que aqui, em dezembro de 2020, pouco mais de um ano depois, ele finalmente saiu dessa faixa azul e aí eu vi que era hora de parar de comprar. E conforme a minha estratégia, eu também já queria vender tudo que eu já gastei com Bitcoin assim que eu dobrasse o meu valor, caso eu não estivesse na faixa azul. E quando ele saiu da faixa azul, eu já tinha mais do que dobrado o meu valor. Então eu zerei o meu risco. Digamos que eu tivesse gastado R$100 ao longo desse um ano comprando Bitcoin. Na hora que ele saiu da faixa azul, isso aí já era quase R$300. Aí eu tirei os meus 100 e deixei só o lucro ali para o risco. Foi aqui, ó, nesse momento, em dezembro de 2020. E aí agora que eu tô com o risco zerado, a minha ideia vai ser vender a metade dos meus bitcoins assim que eles ultrapassarem essa faixa aqui, do amarelo pro laranja. Nesse círculo aí que eu fiz, se o preço passar por aí, o Bitcoin vai estar a $100 mil e isso vai ser no dia 1º de janeiro de 2022. Mas na minha opinião, eu acredito que ele vai acabar atravessando para a faixa laranja antes disso, tanto no preço quanto no tempo. E aí eu vou ter que fazer essa venda de qualquer maneira. Mas deixa eu ser enfático aqui. Essa venda que eu vou fazer assim que o preço do Bitcoin ultrapassar para a faixa laranja vai ser de apenas a metade da posição que eu tenho hoje comprado em Bitcoin. A outra metade eu vou arrastar pela média exponencial de 9 períodos no gráfico semanal. E por que eu vou fazer isso? Porque essa é uma estratégia que se mostrou excelente nos mercados de alta anteriores. Durante toda a alta do Bitcoin de 2017, por exemplo, ele se manteve acima da média de 9, que é essa linha verde aí no gráfico. Nas poucas vezes que ele fechou a semana abaixo da média de 9, se eu colocasse a minha ordem de saída, de stop, logo abaixo dessa mínima da semana, as ordens simplesmente nunca teriam sido acionadas. Ela só seria acionada lá em 2018, quando realmente era a hora de acionar, porque ali a tendência de alta realmente já tinha acabado. Então quem fez isso conseguiu surfar praticamente toda a alta do mercado de Bitcoin. Lembrando, esse é o gráfico dos candles semanais. Essa lógica no gráfico diário não teria essa mesma eficiência. E o curioso é que nessa alta de agora, de 2020 e 2021, o gráfico semanal também está respeitando a média exponencial de 9. E eu acho que essa pode ser uma boa maneira para eu surfar então essa alta do mercado até o mais longe possível e com certa segurança. Então, em resumo, o que eu fiz foi comprar tudo na baixa, naquela zona azul que eu considerava zona de compra. Aí logo depois que ele saiu dessa zona de compra e eu dobrei o meu valor de tudo que eu já gastei em Bitcoin, eu zerei o meu risco e agora eu vou ter 2 momentos de saída. O primeiro deles vai ser com a metade do que eu estou comprado assim que atravessar para a linha laranja, e o segundo deles vai ser com a outra metade
assim que ele quebrar ali o candle que fechar abaixo da média exponencial de 9 no gráfico de uma semana. Paralelo a isso, eu também tenho aquela minha saída de emergência, que é no caso de o Bitcoin cair 50% antes desses outros cenários acontecerem. Eu acredito que dessa maneira eu vou conseguir surfar essa alta ao máximo e vou conseguir extrair a maior quantidade de lucros possíveis. Eu tenho certeza que alguém vai olhar para mim e falar: Guilherme, você é maluco, você está fazendo uma estratégia extremamente agressiva. E bom, eu tenho ciência disso, essa é uma estratégia realmente que exige que você tenha um estômago forte, digamos assim. Mas é claro, eu jamais colocaria esse dinheiro se ele não fizesse sentido de acordo com o restante da minha carteira. E isso também é uma estratégia que faz sentido para mim. O que faz sentido para você eu não tenho a menor ideia. Isso aqui não é conselho de investimentos, nem recomendação de compra, nem de venda, nem de nada. É apenas a minha opinião de uma estratégia que eu acho que vai funcionar muito bem no meu caso. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Você tem alguma estratégia bem definida? E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui, sem nenhuma recomendação. Um abraço e até a próxima.